quando chegar. Que destino há de ter tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam e vão, mas na última hora da vida eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Coisa linda, coisa Vida linda. ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tens manchado a tua alma e não podes contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de corações limpos poderão ter o gozo no céu. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados e entregar sua vida a Jesus, trilharás, se na última hora
aproveitar que o filho da dona Marinalva, né? Marinalva, já está com a mãozinha ali no ombro. A igreja faz o mesmo, respeitosamente. Coloca a mão no ombro do seu irmão que está do seu lado. Senta ali do lado dela, ali, obreira Patrícia. Coloca a mãozinha do lado do ombro dela, respeitosamente, viu, irmã? No nome de Jesus. Agora olha nos olhinhos azuis dessa pessoa que está aí do seu lado. Olha nos olhinhos dela. Se é azul, é verde ou castanho, tá? Olha aí nos olhinhos dela. E você vai cantar esse refrão desse louvor, porque essa pessoa que está ao seu lado também é seu amigo, né? O nome de Jesus. Cante esse refrão olhando dentro dos olhinhos dessa pessoa. Diga para ela, meu amigo. Meu amigo. Hoje. Amanhã. Tem um jovem de boné lá que tá sozinho. Ninguém pôs a mão no ombro dele. É, você mesmo, ela já levantou. Isso. Isso. Diga glória a Deus. Isso, agora novamente. Olha nos olhinhos verdes agora. Olha nos olhinhos verdes e cante, meu amigo. Meu amigo. Vida. Amanhã pode ser tarde. Hoje. Só um finalzinho agora, mas bem forte. Olha para ele e fala bem forte, profetizando. Voz de profeta, vai. Hoje. Esse é o povo escolhido para morar no céu. A igreja para dar um glória a Deus bem bonito. Maravilha, pode aplaudir ao Senhor Jesus mais uma vez. Glória a Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração, igreja. No livro de Mateus, no capítulo 14, e o versículo de número 22, quem aqui poderia me dar um pouquinho do seu tempo, 15 minutos, 20, vai, para me ministrar uma palavra de Deus no teu coração? Quem poderia? Faz assim, deixa eu ver. Maravilha, então. Então está escrito assim, olha só, Mateus 14, versículo de número 22 a seguir. Diz assim, olha só. E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco. Um detalhe aqui, gente, grave aí, tá? E logo ordenou. Ordenar é uma coisa, pedir por favor, por gentileza, pegar na mão, abrir a porta, é uma coisa. Jesus, ele não está dizendo para os discípulos assim, ó, por favor, por gentileza, será que vocês poderiam entrar no barco? Não. Jesus, ele está dando uma ordem. É ordem. Ordem de Deus é para ser o quê? Obedecida. Então diz assim, olha só. Para que fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ele sozinho. Jesus estava sozinho. Aí diz assim, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Repita comigo, o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, por volta de 3h20 da manhã, 3h20, 3h30 da manhã no máximo,
Dirigiu-se Jesus para eles, andando sobre o mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com quê? Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, uma única palavrinha, disse de manhã aqui, uma palavrinha que Jesus disse para Pedro que não dá nem para dividir em sílabas. Vem. Dá para dividir em sílabas? Não dá. Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, ele não afundou. Começando a ir. Começando a afundar. Está entendendo? Clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? Mas a gente critica isso aqui, né? Mas eu quero ver algum de nós aqui andar sobre as águas. Vou levar o pastor Anderson lá no canal de São Sebastião. Eu vou falar assim para ele: o pastor Anderson, acompanha a balsa aí, mas andando sobre as águas. Só 2 pessoas andou sobre as águas, gente. Jesus e Pedro. Aí diz assim, qual versículo que eu parei? 32, né? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximando-se os que estavam no barco, o adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram a Genezaré. E todos os homens daquele lugar conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os enfermos, e Jesus os curava. Aleluia! Digam amém, Jesus. Presta atenção nisso aqui, gente. Falei para você que é 15, 20 minutos no máximo. Jesus vai chamar Pedro para o ministério. Presta atenção nisso. Estavam lá os filhos de Zebedeu, estava Pedro com o seu barquinho e mais um com ele. E Jesus vai chamá-los para o ministério, o chamado de Jesus. Dali para frente, presta atenção nisso aqui. Dali para frente, o barquinho de Pedro fica à disposição do ministério de Jesus. Dali para frente, o barquinho que era de Pedro fica à disposição do ministério de Jesus. O ministério de Jesus vem crescendo, vem multiplicando, assustadoramente. Jesus, ele está pregando nas cidades circunvizinhas, lugares longínquos, para todo canto, levando a palavra de Deus, curando enfermos, expulsando demônios. E o ministério de Jesus vem o quê? Crescendo assustadoramente. A ponto de que Jesus tinha que atravessar o mar da Galileia, de ponta a ponta, por muitas vezes.
foi uma vez só, não. Foram muitas vezes que Jesus teve que atravessar o mar da Galileia de um lado para o outro. No barquinho de quem? Barquinho de quem? No barquinho de Pedro. Presta atenção. Lamentavelmente falando, você vai ver como que tem lógica isso. Infelizmente na nossa Bíblia aqui corrigida, atualizada, João Ferreira de Almeida, ela não traz estas informações. Mas pelo que vai ser pregado aqui, você vai entender claramente à luz da Bíblia e o entendimento que o Espírito Santo lhe dá. Você vai bater uma coisa com a outra e você vai dizer, é verdade. E diga glória a Deus por isso. Começou a nascer no coraçãozinho de Pedro. Começou a nascer no coraçãozinho de Pedro o seguinte: o ministério de Jesus está crescendo muito, mas muito mesmo, graças ao meu barquinho. Graças a quê? Ao meu barquinho. Ai, se não fosse o meu barquinho. Queria ver como que Jesus ia atravessar esse mar daqui para lá. Ai, se não fosse meu barquinho, duvido que o ministério dele ia crescer desse jeito como está crescendo. Só está crescendo, só está multiplicando, ele só está viajando para lá e para cá, porque eu tenho o meu barquinho. Tem alguém comigo? Só cresce por causa do meu barquinho. Lamentavelmente falando, há pessoas assim também nos dias de hoje. Até na igreja, no seu trabalho, na sua empresa, na sua casa. Pessoas que com orgulho batem no peito e dizem assim, só está de pé aqui por minha causa. Esse barquinho não afunda por causa do meu barquinho. Essa igreja só cresce porque é eu que estou aqui. Tem alguém aí, gente? Se não é eu, essa igreja já tinha acabado. Se não é eu naquela empresa, aquela empresa já tinha falido. Se não sou eu, se não sou eu, se não sou eu, se não é o meu barquinho, se não for o meu barquinho, só vocês. Infelizmente começou a nascer isto no coração de Pedro, que ainda estava sendo lapidado. Aquele orgulhozinho, aquela prepotência que ainda estava dentro do seu coração. O Senhor, Ele conhece os nossos corações. Então Jesus vai reunir eles. Presta atenção nisso aqui. A multidão está lá. E Jesus vai dizer para eles assim, por favor, entra no barquinho. Jesus vai dizer o quê? Eu estou ordenando vocês entrar nesse barco. Eu estou dando uma ordem vocês entrar nesse barco. Imagine o diálogo entre eles. Mas Jesus, o Senhor vai como? Como é que o Senhor vai, se só tem o meu? O Senhor precisa do meu? O Senhor depende do meu? Jesus vai dizer, eu estou dando uma ordem. Entra no barco. Imagine Pedrão. Tudo bem. Eu vou entrar no barco com esses meninos aqui, mas eu quero só ver como é que ele vai para lá. Tem alguém comigo? E eles estão indo para naquele barquinho, navegando no mar da Galileia. Já estão aproximadamente a 6,5 quilômetros de distância. Jesus, Ele conhece o coração.
Ele vai mostrar para Pedro, Jesus vai mostrar para Pedro, que ele não precisa do barquinho de Pedro. É o barquinho de Pedro que precisa de Jesus. Eu vou repetir isso aqui. Jesus vai mostrar para Pedro que ele não precisa do barquinho de Pedro, mas é o barquinho de Pedro que precisa de Jesus. Hoje o Senhor nos mostra, através da palavra, que Ele não precisa das tuas habilidades. Ele não precisa dos teus dons, até porque os dons não são teus, os dons são emprestados dele para a gente. Que o Senhor, Ele não precisa de nenhum de nós aqui. Pelo contrário, é nós que precisamos dele. E ele deixou bem claro acerca disso, dizendo: sem mim, vocês não podem fazer nada. Eu não sei como é que tem gente que se gaba, que empina nariz, achando que é alguma coisa. Nós somos pó. Tem alguém comigo, gente? O Senhor está dizendo para mim e para você: eu não preciso do teu barco, não. É o teu barco que precisa de mim. E Jesus vai mostrar isso daí para Pedro, claramente. Na prática, não é na teoria, não. Vai mostrar para Pedro, na prática, que ele não dependia do barquinho, mas era o barquinho que dependia de Jesus. Entra no barco, estou ordenando. E lá vai eles. Lá vai eles. Jesus está despedindo a multidão. Imagine Pedro, que era o mais velho naquele barquinho. O restante era tudo menino, tudo criança. Vou provar para você. Imagine o Pedro mais velho olhando para aqueles meninos no barquinho, dizendo assim: eu quero só ver como é que ele vai vir. Eu quero só ver como ele chegou. Ele ordenou a gente vir. Tudo bem, a gente está indo. Mas eu quero só ver como é que ele vai vir. Ele depende do nosso barco. Ele depende do nosso barquinho. Tem alguém comigo nesta palavra? E Jesus está despedindo a multidão. Despediu a multidão. E agora a palavra de Deus vai dizer que Jesus vai subir para o monte para orar. Jesus vai fazer o quê? E ele está quem? Com quem? Ele está sozinho. Presta atenção. A espiritualidade de um homem e de uma mulher de Deus não é quando ele está diante de uma multidão. A espiritualidade de um homem e de uma mulher de Deus é quando ele está sozinho. Vou repetir novamente. Pode aplaudir a Jesus, pode aplaudir a Ele. Pode aplaudir a Jesus. Eu estou na introdução, a gente chega lá. Calma que a gente chega lá. Eu vou repetir. A espiritualidade de um homem e de uma mulher de Deus não se mede quando está no meio da multidão. Porque no meio da multidão ele pode colocar uma capa, ele pode colocar uma máscara, enganar meio mundo de gente. Mas a espiritualidade de um homem e de uma mulher de Deus se mede quando ele está sozinho. Quando ele está sozinho, o que ele está fazendo? O que ele está acessando? O que ele está vendo? O que ele está fazendo? Ninguém está vendo, mas quando ele está no meio da multidão é uma coisa. Mas se mede a espiritualidade do homem e da mulher de Deus quando ele está sozinho. E Jesus nos mostrou o que a gente tem que fazer quando a gente está sozinho. Quando você está sozinho, você tem que fazer o quê? Você tem que orar, meu filho. Você tem que orar. Você tem que vigiar mais. Tem alguém comigo nesta palavra? Então Jesus agora, sozinho, ele não está acessando o TikTok. Ele não está acessando sites. Ele não está praticando coisas ilícitas. Mas sozinho, ele está orando. A tua irmão, diga para ele assim: quando você estiver sozinho,
Vai orar, vai. Vai orar e fortalecer tua alma. Fortalecer o teu espírito. Desligar aqueles negócios todos lá. E buscar a Deus. Ele termina a oração. E os discípulos estão a 6,5 km de distância. E Jesus está observando que eles estão sofrendo com o ímpeto das ondas batendo naquele barquinho. Pedro era experiente. Ele era experiente. E a palavra é bem categórica que vai dizer assim: e o vento era contrário. Só vocês. Mais forte, vamos lá. O vento era contrário. Por que o vento era contrário? Tem um motivo. Tem o porquê deste vento ser contrário. Olhe para mim. Vento contrário na vida do crente não é por acaso. Vou falar de novo. Vento contrário na vida de um homem e da mulher de Deus não é por acaso. Tem um motivo, tem uma razão. E eu vou provar para você aqui na Bíblia. Aquele vento contrário que eles estavam sofrendo tinha um motivo, tinha uma razão. E eu gostaria que você entendesse hoje que a Bíblia explica a Bíblia. Repita comigo assim: a Bíblia explica a Bíblia. Para mim, é a maior revelação que se pode ter. Esta é infalível. Essa não engana. Essa não vai te lubridiar. A maior revelação que existe é a revelação da palavra. Rema ao seu coração. Quer ver só como que tem motivo aquele vento contrário? Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 6 e o versículo de número 41. Você pode ler aqui, ó. Pode ler aqui mesmo, no telão. Vamos lá. Olha lá. E tomando eles... Não. Marcos... Marcos 6,45. Me perdoe, gente. Foi eu que errei. Marcos 6,45. E logo obrigou seus discípulos a subir para onde? A passar adiante para o outro lado. Mais forte. Mais forte. Outra vez, enquanto ele despedia a mão. Muito bem, aqui você observa, por isso que é bom ler os evangelhos, né? Que a Bíblia explica a Bíblia. Aqui Jesus está mandando eles ir para onde? Agora leia comigo em João 6,17. João 6,17. E entrando no barco, atravessaram o mar. Em direção aonde? Aonde? Ué. Não tem uma coisa estranha aí, não? E entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro. E ainda Jesus não tinha vindo a eles. Jesus manda eles para onde? Mas eles estão indo para onde? Está aí porque o vento é contrário. Jesus manda, o Senhor manda Jonas ir para onde? E ele vai para onde? Quem mandou o vento? Vamos lá. Deus mandou Jonas ir para onde? Ele foi para onde? Quem mandou o vento? Foi o diabo, não. Quem mandou aquele vento foi Deus para sacudir aquele navio, para que aqueles marinheiros não tivessem mais prejuízo e descobrisse ele dormir naquele porão, lançasse ele fora daquele navio para ser engolido pelo peixe, e lá nas profundezas o Jonas viesse se arrepender dos seus pecados, em nome do Senhor dos Exércitos. E então o Senhor mandou o peixe vomitá-lo, e ali ele fez um voto com Deus, dizendo: Senhor, agora eu vou para Nínive.
vou para onde o Senhor está mandando, porque o vento era contrário. Quem mandou o vento? Os discípulos tiveram uma ordem de Jesus: vão para Betsaida. E eles foram para onde? Aí Deus. Posso falar uma coisa para vocês? Existe 2 tipos de ventos. É o vento que o diabo manda e o vento que é Deus que manda. Como identificar? Simples. Se você estiver fazendo tudo que é certo, corretamente, agradando a Deus, fazendo a vontade do Senhor, indo no caminho certo, quem vai soprar o vento é o Satanás. Quem não se lembra de quando Jesus também no barquinho, ele estava indo para Gadara, e lá em Gadara tinha um rapaz, um gadareno, cheio de demônios, e esses demônios saíram daquele rapaz, saíram daquela cidade, provocando um vento, uma tempestade. Por quê? Porque eles queriam impedir de Jesus chegar até lá, porque sabiam que Jesus pisando ali, aquele rapaz seria o quê? Então quem mandou aquele vento? O diabo. Porque eles estavam no caminho certo. Agora o outro tipo de vento é aquele vento quando o crente está indo para o caminho errado. Jesus está te mandando para ir para Betsaida e você está indo para Cafarnaum. Aí o Senhor vai dizer: eu vou ter que soprar um vento para endireitar o caminho desse sujeito. Tem alguém comigo na palavra, igreja? Então eu vou soprar um vento aí. E aí tem aquele vento todo da sua vida, aquele vento contrário, e você não entende nada. Catuca o irmão, diga para ele assim: mas hoje você vai entender. O vento está soprando, por quê? Soprando contrário. Porque eles deveriam ir para Betsaida, mas eles estão indo para Cafarnaum. Eles estão desobedecendo a ordem de Deus. O Pedro, dentro da sua prepotência, arrogância e orgulho, está dizendo: eu vou para onde eu quero. Jesus não está aqui no barco mesmo, eu vou para onde eu quero. Eu vou para Cafarnaum. O barquinho é meu, ele depende do meu barquinho. Diga, ui. Aí Jesus vai dizer, vai mostrar para Pedro, na prática, que não era o barquinho. Tem alguém comigo nesta palavra? Que não era Jesus que precisava do barquinho, mas era o barquinho que estava precisando de Jesus. Jesus desce do monte e vem andando sobre aquilo que mais metia medo neles. Não era o vento, não. O que mais metia medo neles era o ímpeto das ondas. Aquilo que mais lhe mete medo, Jesus passa por cima. Aquilo que mais metia medo nele, Jesus estava passando por cima. Ele vem se aproximando do barquinho e eles veem Jesus e eles vão gritar: é um fantasma. E logo nós conseguimos identificar aqui, minha irmã, a faixa etária de idade daqueles meninos que estavam no barquinho. Pergunte quanto? 15, 14, 16. Por quê? Porque só quem tem medo de fantasma é quem? É menino. Se bem que tem uns crentes aqui que tem medo até de barata. Tem uns crentes aqui que não pode ver barata, um bicho que morre de medo. Mas está identificado aqui que naquele barquinho só tinha menino. O mais velho da turma era o Pedro. Tem alguém comigo na palavra? E eles vão dizer: é um fantasma. E Jesus vai dizer: não é fantasma, sou eu. Jesus vai dizer: não temas, mas tem de bom ânimo. Na tempestade, no vento contrário que você está enfrentando, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Porque o vento do inimigo é para tentar te parar, te afundar, destruir.
Mas o vento de Deus tem um objetivo. Pergunte qual? Todo aeroporto tem um aparelho chamado anônimo que mede para onde o vento está indo. E todo avião, para decolar, ele precisa decolar contra. Lembra aquela vez que você veio de Paris? Lembra daquele tour que você fez lá na Europa? Lembra? Quem lembra? Quem lembra aquele tour que você fez da Europa? E quando você chegou ali no aeroporto de Guarulhos, o avião... Lembra? Quando você decolou, quando você... Lembra disso ou não? O avião, quando pousou lá no aeroporto de Guarulhos, você trouxe aquele monte de bagagem, lembra? O avião, para pousar, também precisa do vento contrário. Para decolar, precisa do vento contrário. Portanto, esse vento contrário que você está sofrendo na sua vida, não vai te matar. Esse vento contrário é Deus dizendo para você: calma, filho, você só vai decolar em alguma área da sua vida. Você precisa decolar, talvez na área espiritual, ministerial, financeira, familiar, casamento. A sua vida vai decolar em nome de Jesus. Por favor, olhe para alguém e diga para ele assim: está sofrendo vento contrário? Diga para ele assim: é para fazer você decolar, meu filho. Diga para ele assim: e acertar o rumo certo. A bem verdade que alguns precisam pousar. Precisam pousar. Calmaria, tranquilidade. O pouso às vezes é um tanto quanto turbulento. Você lembra? O avião vem baixando no meio daquelas nuvens. E aí ele vem paradinho assim. Aí de repente ele faz assim, ó. Aí, Jesus amado. Aí vem chegando pertinho da pista. Aí o piloto, ele dá mais uma baixada. Ai, já você vai ouvir gente gritando, não é assim? Sim ou não? Aí quando ele atinge o chão, aquelas rodas atingem o chão. Aí você... Ufa! Tem gente que está precisando fazer isso aqui. Um ufa! Pois é, esse vento contrário, ou é para fazer você decolar, ou para fazer você pousar. Uma turbulência que você está sofrendo na sua vida para trazer segurança e paz. Levanta a mãozinha e diga: eu recebo em nome de Jesus. Jesus vai dizer: sou eu. E agora o Pedro vai dizer: é o Senhor? Então manda-me ir ter contigo andando sobre as águas. Agora Jesus está gostando. Porque Jesus agora na prática está mostrando para Pedro que quem precisa é Ele. Tem alguém comigo na palavra? Não é Jesus que precisa do barquinho, mas é o barquinho que precisa de Jesus. Lá vem Pedro andando sobre as águas. Repito, duas pessoas só andou sobre as águas: Jesus e Pedro. Jesus está andando sobre as águas, e eu estou terminando já. Ele está vivendo na sua vida o extraordinário. Pedro está vivendo uma vida de milagres. Mas o interessante é que Pedro está vivendo o extraordinário, vivendo uma vida de milagres, mas esta vida de milagre, o extraordinário, está levando ele para Jesus. Tem alguém comigo? A palavra vai dizer bem clara: e descendo do barco andou sobre as águas para ir ter com Jesus.
Infelizmente, há muitas pessoas que começam a viver uma vida extraordinária, uma vida de milagres, uma vida de prosperidade, ao invés desta vida extraordinária, esta vida de milagre, de prosperidade, levar ela ainda mais para Jesus, distancia ela. Então faça uma vida de milagres, do extraordinário, te aproximar ainda mais de Jesus. Pedro, ele saiu, o barquinho era o ordinário. Ele saiu do ordinário para viver o extraordinário. Eu repito, Pedro saiu de uma vida ordinária, do ordinário, para viver o extraordinário. E quando ele começou a viver o extraordinário, isto levou ele ainda mais próximo de Cristo. Tem alguém comigo nesta palavra? Você vai sair do ordinário e vai viver uma vida extraordinária. Eu estou profetizando na autoridade do nome de Jesus. Saia deste ordinário em nome de Jesus e viva uma vida extraordinária. E que esta vida extraordinária te leve ainda mais para próximo de Cristo em nome de Jesus. Diga: eu recebo. Pedro teve um pouquinho de medo, e quem nunca teve medo de alguma coisa, que atira a primeira pedra. Quem já sentiu medo aqui? Alguns aqui vão embora a pé, não vão? Quem vai embora a pé? Você entra naquela rua escura, naquele beco escuro, naquela ruinha escura, e vai sentir um pouquinho do quê? É que vem um motoqueiro aqui, meu Deus do céu. É ou não é verdade? Mas confiando no Senhor. Então Pedro, ele teve medo. A onda começou a bater e ele começou, ele não afundou. Começando a afundar, só vocês. E aqui eu vejo uma virtude em Pedro. Pergunte qual. Quando ele começou, ele já pediu ajuda. Há muitas pessoas que estão começando a afundar e não é humilde para pedir ajuda. É como esse rapaz, o Marcelo. Ele percebeu que a vida dele estava afundando. Ele entrou aqui na igreja para pedir socorro. E ele foi socorrido. Então seja humilde. Pegue na mão do irmão do lado. Se você conhece ele, é claro. Diga para ele assim: em nome de Jesus, seja humilde. Diga assim: se você está notando a eminência de começar a afundar, pede socorro, pede ajuda. Diga: seja humilde. Deixa Deus quebrantar o teu coração. Diga: não seja orgulhoso. Diga para ele assim: até Pedro começou a quebrantar o orgulho. Ele começou a afundar e ele pediu ajuda. E é claro que Jesus na hora fez o quê? De repente o camarada está vendo que o casamento está quase afundando, ele não faz nada para ajudar. A esposa está vendo o casamento afundando, está quase afundando, mas não luta, não pede ajuda. Está vendo o filho, a família naufragando. É hora de pedir ajuda, é hora de clamar por socorro. E nós temos um Deus que pode nos socorrer, igreja. De repente a pessoa está vendo a vida financeira dela naufragando, a bancarrota aos frangalhos. É hora de pedir socorro. E nós temos alguém a quem pedir socorro. E na mão do nosso Deus não tem causa perdida. Ele pode mudar esse quadro, ele pode reverter essa situação. Ele tem poder para estender a mão para você e não deixar você naufragar, meu filho. Clame por socorro. Diga glória a Deus por isso. Então, o Senhor, ele estende a mão para Pedro. Pedro volta. Diga aleluia, Jesus. Vem cá, pastor Marcos, vem aqui. E aí, Pedro? Tudo bem? Joia? Tudo bem. Tá andando sobre onde? Sobre as águas.
E o barquinho? Barco. Tá bem. Bem? Ah, tá bom, né? É meu barco. É o quê? É meu barco. Ah, tá. Então vamos pro barquinho? Vamos. Vamos pro barquinho, né? Só que nós vamos pro barquinho como? Andando sobre as águas. Andando sobre? Sobre as águas. Você está entendendo agora, Pedro? Que não é eu que dependo do teu barco? É o teu barco que depende de mim? Alguém para dar glória e aplaudir a Jesus, aleluia! Oh, aleluia! Alguém joga a mão pro alto dando glória a Deus nessa noite! É Jesus dizendo para Pedro: Pedro, eu não dependo do teu barco, Pedro. Eu posso atravessar esse mar aqui de ponta a ponta andando sobre as águas. É o teu barquinho que precisa de mim. Olhe para alguém e diga para ele assim: é o nosso barquinho que precisa de Jesus. É o seu barquinho que precisa dele. O seu barquinho, a sua vida, suas habilidades, a sua vida que precisa dele. Quem toma posse? Agora eu preciso entregar algo para você, mas eu quero entregar. Eu fiz questão de deixar por último esse tópico. Eu poderia ter deixado esse tópico aqui lá no meio da pregação, mas eu prefiro deixar, igual fiz de manhã, deixar agora para o final. Mas eu quero que você fique de pé. Cadê os jovens desta igreja? Só tem jovens aqui. Homens e mulheres de Deus, presta atenção. Aqueles meninos viram o que quando Jesus estava se aproximando? Eles disseram que Jesus era o quê? E era? Era quem? Então era bênção. Então não era fantasma. Era bênção. Diga comigo assim: não era fantasma. Era bênção. Pois é, presta atenção. Existem bênçãos que parecem fantasmas. E existem fantasmas que parecem bênção. E agora deu um nó aí na cabeça, né? Agora deu um nozinho aí, né? Agora não entendeu nada, né? Existem bênçãos que parecem fantasma. Existe fantasma que parece bênção. Pergunte, como assim? O camarada, um exemplo claro aqui, clássico, tá, gente? Conhece a moça pela internet. Conhece pela internet. Aí, você sabe que celular, principalmente Instagram e outros tantos aí aplicativos que tem aquele tal do negócio do filtro. Tem ou não tem? Aí a moça tá lá, parece que passou uma faca aqui assim. E o sangue escorreu. Aquele vermelho, sabe? E aí o camarada olha para aquela boca. E olha para aquela pele. Parece uma pele de bebê. Não tem uma ruga. Não tem uma manchinha. Não tem uma espinha. Não tem um pelinho. E olha aquele cabelo. Olha aqueles olhos verdes, azuis, sei lá. Aqueles cílios. Aquela coisa linda. E ele diz assim: nossa. Nossa. Que coisa mais linda. Arrumei a mulher da minha vida. Essa é uma paixão. É? Parece bênção. Tira o filtro. Tira o quê? E vai parecer o quê? Vai parecer o quê? Tira o filtro, parece um fantasma. Há muitas pessoas
que vai pelas propostas atrativas, pela boniteza, pela aparência. Parece bênção, mas no fundo é o quê? É um fantasma. Tem alguém comigo nesta palavra? Nossa, parece o homem da minha vida, parece ser a mulher da minha vida, que coisa linda, me apaixonei. Aí vai, engata relacionamento, e depois vai ver que aquilo, ao invés de bênção, era aí vai ter que carregar, meu filho. A contrapartida parece fantasma, mas é bênção. Olhe para mim, olhe para mim. É feinho, é feinha, mas vai ser bênção na tua vida. Vai te ajudar a crescer, vai te ajudar a ser uma pessoa feliz, uma pessoa bem sucedida, abençoada. Quem está comigo nesta palavra? De repente não é o que você imaginava, não é o que você queria, porque não era daquele jeito, e você olha e diz assim, é fantasma, e Deus vai dizer, não é fantasma não, meu filho, é bênção, é bênção, é bênção, é bênção para você. Olha para alguém do lado, diga para ele assim, toma posse em nome do Senhor Jesus. Diga para ele assim, bênção é bênção, e fantasma é fantasma. Diga para ele, fantasma é fantasma, e bênção é bênção. Eu oro a Deus nesta noite para que Ele abra o nosso entendimento. Eu oro ao Senhor para que abra o entendimento de homens, de mulheres aqui dentro hoje, para que você não seja enganado. Diga, eu recebo. Talvez você esteja vendo e dizendo, julgando que é uma bênção, mas no fundo é um fantasma lá na frente. E talvez você esteja julgando que não, eu não quero isso aí. Isso aí eu não quero para mim não. Parece fantasma, mas no fundo é bênção. Que Deus te dê discernimento. Que Deus me dê discernimento. Que Deus nos dê discernimento. Diga em nome do Senhor Jesus. E o seu barquinho é Ele que precisa de Jesus. Olhe para alguém de novo e diga para ele assim, é o nosso barquinho que precisa de Jesus. Diga, não é Jesus que precisa, é o nosso barquinho que precisa dele.